interessante que você começou a sua palestra falando sobre hormônio, né? Existe um preconceito todo por trás e pela frente dos hormônios, da ingestão de hormônios, mas você começou falando, a vida inteira a gente está ingerindo hormônio. Então, realmente, né, eu acredito que esse olhar sobre o consumo indiscriminado de alimentos ultraprocessados e a vulnerabilidade de exposição do ser humano aos compostos que são semelhantes aos hormônios, como as micotoxinas, eles ficam negligenciados. E as pessoas olham para o alimento como uma fonte de caloria, energia, caloria, e não preocupa com os ultraprocessados, com os aditivos alimentares que têm características de hormônios, como xenoestrogênicos, e também contaminantes, como as micotoxinas. E essa foi a minha contribuição para trazer esse olhar da exposição crônica aos aditivos, aos ultraprocessados e às toxinas, que muitas das vezes as pessoas têm um medo, um tabu de uma injeção ou de um comprimido, mas continua comendo a mesma coisa a vida inteira, sem tão pouco saber se esse é um causador de desequilíbrios endócrinos. E daí a gente entra nessa questão endócrina na menopausa. Daí, usar ou não usar hormônio, a fazer a reposição hormonal na menopausa? Então, eu acredito que a utilização ela tem que ser com orientação médica, com responsabilidade médica, porque quando há uma responsabilidade, há uma preocupação com todos os possíveis efeitos colaterais naquele paciente e não uma automedicação. Mas não é só isso. Não é só o hormônio que vai mudar a vida da pessoa. Por quê? Porque os estudos que são conduzidos com moléculas são estudos que são produzidos e que eles têm que gerar benefício independente da dieta. Esse é um critério de inclusão nas pesquisas, onde uma molécula tem que funcionar independente de qualquer coisa. Isso que dá a ela notoriedade. No entanto, se houver uma mudança de estilo de vida, padrão alimentar, principalmente de escolhas adequadas ao longo da vida, é o que vai minimizar os desconfortos associados a este período inevitável, que é a menopausa. Só que esses cuidados, eles acabam sendo negligenciados porque as pessoas querem a solução com uma molécula e não escolher a mudança de vida e padrão alimentar. Escolhas corretas ao longo da vida, ingestão de bastante água, fibras, consumo, né? Que a gente já sabe, né? O consumo de frutas, legumes, vegetais, de comida de alimentação verdade. Equilibrada. Isso, comer comida de panela, né? Facilita isso, e não só aqueles ultraprocessados que são tipo snacks de consumo rápido. E também, não é só isso, sabe? A religiosidade, o otimismo. Eu acho que tudo isso vai favorecer para que a gente não entre num momento em que vira uma hiena, ó vida, ó céus, agora minha vida já acabou. E não é isso. Hoje, cada vez mais as pessoas chegam nessa faixa etária e precisam entender que aqui é um trampolim para a qualidade de vida até os 100 anos. Então é o começo de tudo e não o final. Não é porque agora não tem mais um ciclo de ovulação que vai permitir engravidar que a vida acabou. Eu acho que entender que é o começo e a mudança de prática de atividade física, exposição solar, otimismo, ter qualidade de vida como um todo, não viver para comer. Não, as pessoas vivem para comer. Acho que a gente tem que comer para viver. E o comer para viver não é compensar todas as angústias em comida que mata, e sim dar prioridade a comer pouco, uma boa ingestão hídrica, respirar, mastigar, porque as pessoas hoje em dia esqueceram de mastigar, elas engolem a comida trocando de um trabalho para o outro. Eu acho que não é isso. A gente tem que estar ali naquele momento pleno de refeição, sentado à mesa, preferencialmente, e dando prioridade à família. Eu acho que também é uma coisa que deixou de existir, inclusive o sentar à mesa. Eu acho que isso hoje faz muita diferença. As prioridades, não só das escolhas alimentares, mas também de como consumi-las. E às vezes comer em família é muito mais legal do que socado num quarto, assistindo um filme, e sim fazer as refeições como um ambiente social também. A obesidade, ela é comum na mulher que entrou na menopausa reclamar: não consigo emagrecer, eu faço tudo certo, mas não consigo. O que ajuda? Então, hoje a gente sabe que a resistência à insulina e o acúmulo de gordura neste período, ele é inevitável. No entanto, existem estratégias de mudança de comportamento alimentar que podem otimizar ou despertar o intestino como um órgão endócrino
E essa foi uma das minhas abordagens. Fazer com que esse intestino seja um regulador da produção de GLP-1, que é o glucagon-like peptídeo, que acaba minimizando todo o problema relacionado à resistência à insulina, que por sua vez vai melhorar o gasto energético, a utilização metabólica dos nutrientes. Então, é possível sim otimizar as células intestinais para que elas produzam esses hormônios que hoje estão quase que banalizados na forma de canetas, mas a gente tem como fazer esse intestino trabalhar a nosso favor. E essa é uma das abordagens com uma intervenção com raw foods. O que são isso? São comidas de verdade e principalmente coloridas. E não é jujuba nem M&M, é colorida de comida de verdade, porque os compostos fenólicos serão metabolizados pela microbiota e esse composto produzido por esses micro-organismos do intestino é o que estimula a célula intestinal a produzir o GLP-1, que vai melhorar o metabolismo como um todo. Então, a gente pode dizer que esse controle, o intestino como um órgão, e se a gente fica ali atento e alerta aos indicativos, vamos dizer assim, do cocô, a gente está cuidando da saúde. Sim, existe uma escala, inclusive, que é reconhecida cientificamente como uma escala para se monitorar os tipos, a forma do cocô, chama escala de Bristol. Ela quantifica o cocô numa escala de 1 a 7, onde 1 é um cocô cáprico, um cocô tipo cocô de cabrito, 2 é aquele que parece um pedregulho, o 3 já vai ganhando forma, mas ainda tem rugosidades, o 4 é um cocô pleno, parece uma bananinha madura, e o cocô 5 já vai ganhando fragmentação, o 6 e 7 já é mais aquoso, mole, cheio de muco e não é adequado. Então nós devemos buscar um cocô ideal, que é aquele cocô que tem forma, que é evacuado sem sofrimento e que a pessoa tem uma sensação de esvaziamento pleno, mas para isso tem que comer muita comida de verdade. Agora, eu sempre ouvi uma coisa, você vai me dizer se é verdade, se é mentira, porque você é especialista nisso. Quando a gente sente vontade de fazer o cocô e a gente não vai, dizem que isso engorda. Não é que verdade? engorda, é que retardar o puxo evacuatório, ele faz com que a gente fique com as fezes na região do intestino grosso, que é a área responsável pela reabsorção hídrica. Então, esse cocô ficando mais tempo lá do que o necessário, não respeitando esse puxo evacuatório, a gente faz mais reabsorção de água nesse ambiente. E isso, associado a N outros fatores, faz com que a gente busque água no cocô. Então, eu costumo sempre perguntar para a pessoa, olha, você toma água limpa ou você chupa da bosta, né? Porque se ficar muito tempo lá, aumenta a reabsorção hídrica nesse ambiente. E isso pode ser não desejado ao ponto de formar fezes cápricas, fezes duras, dificuldade de evacuação. E às vezes a pessoa acaba retardando isso por 2, 3 dias e isso acaba sim gerando um desequilíbrio de motilidade no intestino. Então, deu vontade, tem que ir ao banheiro. Sim, só que tem pessoas que parece que vieram com GPS, né? Elas só conseguem evacuar em um único banheiro. Então, assim, a pessoa tem que ter uma rotina alimentar, uma rotina de atividade física, uma rotina de exposição solar e uma rotina de funcionamento intestinal, que você possa adequar isso à sua forma de conduzir a vida e que algumas pessoas conseguem todos os dias ao acordar ou antes de dormir. E isso vai chegando num momento de rotina quando o nosso padrão de vida é um padrão de vida equilibrado. Doutor, muito obrigada por essa participação aqui. E eu gostaria que você deixasse um recado. Que recado você deixa para as mulheres que estão na menopausa, que estão nesse período de climatério? E um recado do intestino para essas mulheres. Vamos lá. Descasque mais e desembale menos. Porque quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Porque tem muito aditivo alimentar em comida que dura muito tempo. Então descasca mais e desembala menos. Simples assim.